Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje o conteúdo aqui do nosso estudo vai estar bastante interessante. Vou estar aqui falando um pouco sobre o movimento pentecostal, né? A origem do movimento pentecostal, a data que se iniciou, a cidade a qual se iniciou. Então, vou estar trazendo aqui detalhes referente, né, ao movimento pentecostal, quando tudo começou, né, e de que forma começou. Né, vou estar falando aqui referente em que base foi fundado o movimento pentecostal, né, qual o versículo bíblico, o texto bíblico, né, que o fundador, né, do movimento pentecostal, ele pegou para estar, então, né, iniciando, né, esse movimento. Mas antes eu quero aqui também já deixar para vocês, né, um recado aqui, um pedido, tá, para que vocês possam estar atentos. É que eu estava vendo aqui, meus irmãos, nos vídeos aqui, a qual, né, foi publicado no canal, que os números, né, de visualizações estão bem acima dos números, né, dos likes. Então significa que muitos, né, estão assistindo os vídeos, né, e não estão deixando o seu like, né? Não sei se realmente porque não está achando o vídeo interessante, não sei realmente porque estão esquecendo, né, eventualmente de deixar o seu like, mas eu quero aqui pedir para você que você possa deixar o seu like no momento que você estiver assistindo os vídeos aqui do canal. Por quê? Porque isso é muito importante, meus queridos. Porque é através do seu like que o YouTube ele vai estar analisando os vídeos, vendo que o vídeo está sendo bastante, né, assistido, tendo bastante gosto, né, pelos inscritos do canal. E assim ele vai estar distribuindo esse vídeo para mais pessoas. Então, para o YouTube estar distribuindo esse vídeo para mais pessoas, vai depender também do número de likes. Então, realmente é muito importante que você deixe aí o seu like. Eu creio que não custa nada. Você simplesmente apertar aí no like e deixar um joinha, tá? E você que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho de notificações também para você estar aí, né, recebendo todos os vídeos que você postado nesse canal, tá? E deixe seu like, compartilhe o vídeo, ajude esse canal a crescer, para que juntos nós possamos aí levar o evangelho para essas pessoas, propagar o evangelho de Cristo para essas pessoas, tá? Eu já peço a você, fique aí até o final desse vídeo, que com certeza esse estudo vai ser bastante importante para o teu crescimento, para o teu conhecimento. Amém, meus queridos? Então vamos partir para o vídeo. Meus irmãos, como eu falei aqui, a gente vai estar falando um pouco hoje sobre o movimento pentecostal. Mas antes aqui eu quero deixar um breve significado, né, do que é a igreja pentecostal. A igreja pentecostal é um movimento cristão protestante que dá grande relevo ao dia de Pentecoste, e que apresenta algumas diferenças em comparação com outras denominações. O movimento pentecostal ele começou em 1906 em Los Angeles, quando William J. Seymour pregou, dando origem ao avivamento da Rua Azusa. Os elementos da igreja pentecostal consideram o batismo no Espírito Santo essencial no caminho da salvação. O batismo no Espírito Santo é um fenômeno carismático caracterizado pela grossolaria, conhecido como o dom de línguas, que está em 1 Coríntios 12, versículo 10. Irmãos, nós vamos ver aqui que o fundador, né, do movimento pentecostal, William J. Seymour, né, ele está aqui falando que os elementos da igreja pentecostal, né, consideram o batismo no Espírito Santo essencial no caminho da salvação. A questão é que, para ele, a pessoa só é batizada no Espírito Santo se eles falarem em outras línguas, né, em línguas estranhas, como é conhecida no mundo
aí, né, do movimento pentecostal. Por isso que ele diz aqui, onde eu já li, que o batismo no Espírito é um fenômeno carismático caracterizado pela grossoraria conhecida como o dom de línguas, né? 1 Coríntios 12, 10. Nós vamos aqui em 1 Coríntios 12, 10, que a Bíblia diz assim, vou ler aqui a partir do versículo 8, para que você possa entender melhor. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o dom de línguas, né? Falar em outras línguas, né? É o que é um dom espiritual. Então, se o dom de línguas, né? Falar em línguas é um dom espiritual, não podemos caracterizar que para eu ser batizado no Espírito Santo, eu preciso falar em línguas estranhas. Porque aí há uma divergência, há uma diferença. Porque nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, onde vai estar falando aqui dos 9 dons espirituais, né, a qual nós podemos receber pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aí, né, a importância de entendermos bem a palavra de Deus. E para que a gente possa ainda entender um pouco mais, nós vamos aqui, eu quero trazer aqui para você o significado de grossoraria. A grossoraria é o nome pelo qual algumas denominações pentecostais denominam a capacidade de reproduzir o fenômeno conhecido por dom de línguas, descrito no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos. Então, meus queridos, aqui nós vemos que o significado, né, da grossoraria, que é onde diz aqui, referente que é o fenômeno, né, que é dado para essas pessoas, que eles acreditam que falar em línguas estranhas, né, é um fenômeno, né, que realmente é como que o dom de línguas que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então aqui, meus irmãos, se falar em outras línguas é um dom do Espírito Santo, não significa então que para eu ser batizado no Espírito Santo, eu preciso falar em outras línguas. Isso é, eu posso ser batizado no Espírito Santo e não falar em outras línguas. Então aqui nós vemos, meu querido, diante da palavra de Deus, que realmente é dessa forma, é dessa maneira. Não se faz necessariamente eu ter que falar em línguas estranhas para poder ser batizado no Espírito Santo. Uma pessoa ela pode sim ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas estranhas. Por quê? Porque falar em outras línguas é o dom espiritual. É isso que nós temos que entender e que ter em mente. Entendeu? E nós vemos aqui, através, né, desse estudo, que o fundador aqui do movimento pentecostal, né, ele realmente baseou aqui em Atos dos Apóstolos, né, no dia de Pentecostes. E nós vamos ver aqui realmente o significado do pentecostalismo, né, e o dia de Pentecostes, para nós tirar essa diferença e entender realmente o que a Bíblia vai estar nos ensinando sobre essa situação. O pentecostalismo se propagou muito rapidamente nos Estados Unidos através da Church of God in Christ, traduzindo Igreja de Deus em Cristo, e evoluiu bastante, principalmente dentro da comunidade afrodescendente. Além disso, as Assembleias de Deus ficaram muito populares no Chile, no Brasil, na Indonésia e na África do Sul. A partir de 1945, foram organizadas grandes missões populares,
onde pregadores utilizavam recursos técnicos avançados. Muitas dessas igrejas marcam presença na Conferência Mundial Pentecostal, que acontece a cada 3 anos, desde 1949, em diferentes cidades do mundo. Então, meus queridos, nós vemos aqui um pequeno resumo, né, do pentecostalismo. Tá? Um pequeno resumo, né, onde vai falar aqui quando ela propagou, né, quando ela cresceu rapidamente, né, lá nos Estados Unidos, né, através do quê? Da Igreja de Deus em Cristo. E diante dessa igreja aqui, nós vamos ver o quê? Que ela foi evoluindo cada dia mais, principalmente, né, dentro da comunidade afrodescendente. E através do crescimento, né, das assembleias de Deus, elas ficaram bastante conhecidas, né, bastante populares, né, em alguns países, como foi citado aqui, o Chile, o Brasil, a Indonésia e a África do Sul. Então, meus queridos, nós vemos aqui um pequeno resumo sobre o pentecostalismo. E aqui vai dizer também, meus irmãos, que houve ali grandes missões populares, né, onde pregadores, né, utilizavam, né, recursos técnicos, né, avançados, né, qual isso, na verdade, acontece até hoje, né? Nós vemos hoje aí também grandes movimentos aí de missões, né, onde os pregadores também têm usado aí esses recursos, né, técnicos, né, avançados, para quê? Para propagar o Evangelho de Deus, para falar do amor da palavra de Deus, né, para falar das maravilhas, né, a qual Deus ele fez e a qual ele faz e vai continuar fazendo. Entendeu? Então, o mesmo recurso, né, que eles usavam na ocasião é usado hoje, ou melhor, o mesmo recurso não, né, da mesma forma que eles usavam, né, recursos avançados naquela época, são usados hoje também. Para quê? Para que o Evangelho ele venha a ser propagado, né, para milhares de pessoas. E também, meus queridos, nós vemos aqui que as igrejas, né, muitas igrejas marcavam que presença na conferência pentecostal, né, que acontece a cada 3 anos, desde 1949, né, em diferentes cidades do mundo. Então, pelo que nós podemos analisar aqui, pelo que eu pude estudar aqui em cima dessa palavra aqui, desse conteúdo, então nós vamos entender aqui, meus queridos, que desde 1949 até os dias de hoje, né, existem que conferências mundial pentecostal, né, que essa conferência acontece a cada 3 anos, né, em cidades, né, em várias cidades diferentes, né, do mundo. Então, até hoje, ainda existe essa conferência. O termo pentecostal tem origem na palavra Pentecoste, que é uma festa cristã que ocorre 50 dias depois da Páscoa, encerrando o ciclo das festas. Comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde surgiram línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, sendo que as pessoas que receberam o Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. E esse episódio é descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então aqui, meus queridos, nós vemos, né, como já foi falado aqui, que esse movimento pentecostal, né, que na verdade o fundador desse movimento, o William J. Seymour, né, ele usou né, esse texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala sobre o dia de Pentecoste. Né? Porém, meus queridos, nós vamos entender aqui que Pentecoste, né, ele se refere a uma festa cristã que ocorre 50 dias depois da Páscoa. Entendeu? Então, na realidade, aqui em Atos dos Apóstolos, quando fala sobre o dia de Pentecoste, que cumpriu-se o dia de Pentecoste, está falando que se cumpriu,
a festa cristã, que se cumpriu a festa cristã, entendeu? Que era referente a 50 dias após a Páscoa. Vamos ver aqui em Atos capítulo 2, para nós entendermos melhor referente a essa situação. E ao se completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa que estavam assentados. Então, meus queridos, nós vemos aqui na Bíblia, ela relatando sobre o cumprimento do dia de Pentecoste, né? Ou seja, sobre o cumprimento da festa cristã, né? Que era o quê? Que eram feitas 50 dias após a Páscoa. Versículo 2 ao 4 vai dizer assim: de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Então, meus amados, nós vimos aqui, né, versículo 2 ao 4, que vai falar o momento que eles estavam reunidos numa mesma casa, ali em oração, buscando a presença de Deus, nesse dia de Pentecostes, nessa festa, né, após a Páscoa. E ali então, quando eles estavam todos ali reunidos, sentados ali, a palavra de Deus fala que veio, né, um som semelhante o quê? Semelhante a um vento, um barulho semelhante a um vento, onde ali foi tomada toda a casa. Todos que estavam ali foram tomadas pelo o Espírito Santo de Deus, onde ali foram repartidas, né, diversas línguas, conforme o próprio Espírito lhes concedia. Então, meus queridos, eu quero aqui trazer para você 2 pontos referente a esse episódio. O primeiro, a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo e não batizados com o Espírito Santo, como, né, o povo pentecostal, né, fala referente a esse batismo com o Espírito Santo. Então a palavra que é bem clara para nossas vidas, onde ela fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ali tomou aquele lugar e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Não foram batizados no Espírito Santo, não, eles foram cheios do Espírito Santo. Segundo ponto, quando a Bíblia relata aqui em Atos que começaram a falar em outras línguas, não se referem a essas línguas que são faladas nos cultos pentecostais, mas sim em línguas de outros idiomas, ou seja, outros países, porque em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, como diz no versículo de número 5. Vamos ler aqui versículo 5? Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Então, meus queridos, aqui no versículo 5 é bem claro que ali então Deus, o Espírito Santo de Deus, ele repartiu essas línguas para os apóstolos que ali estavam, para os discípulos que ali estavam. Por quê? Porque ali em Jerusalém, né, moravam ali homens judeus tementes a Deus, mas pessoas que vinham de todos os países do mundo. Então havia ali pessoas de muitos países diferentes. E esse movimento aqui, essa descida aqui do Espírito Santo, foi um momento a qual Deus ele preparou
para que todos ali viessem entender, viessem compreender as maravilhas de Deus, para que todos viessem compreender ali aqui as grandezas de Deus, que viessem compreender realmente o propósito de Deus sobre aquele povo. Nós vamos ver aqui, meus queridos, versículos 6 e 8, de 6 a 8 vai dizer: ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Então aqui, meus queridos, nós vemos o quê? A Bíblia, no versículo 6 ao 8, ela relata que aqueles homens começaram a falar em outras línguas, mas as línguas ali a qual o Espírito Santo de Deus estava concedendo para eles, era o que? Era outros idiomas. Entendeu? Como já foi falado aqui, não era, né, essas línguas a qual hoje são faladas nas igrejas pentecostais, mas era o que? Era outros idiomas. E a Bíblia diz o quê? Que quando eles começaram a ouvir aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo a falarem no idioma materno deles, quer dizer, na origem, né, na linguagem deles, que eles começaram a entender o que estava sendo falado naquele momento. Então, a palavra vai falar o quê? Vai falar que muitos, perdão, irmãos, vai falar que muitos se aproximaram deles. Muitos ali se aproximaram daqueles homens e ficaram que maravilhados, né? Por quê? Porque eles estavam falando que na própria língua deles, que eles estavam conseguindo entender o que estavam falando naquele momento. Em versículo 7, a Bíblia diz o quê? E perplexos e admirados comentaram uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Então nós vemos aqui no versículo 7, irmãos, que aqueles homens ali ficaram perplexos, admirados com o que estava acontecendo. Por quê? Porque os judeus ali, os judeus não, mas os discípulos que estavam ali, que estavam falando, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, falando, pregando para aquela grande multidão, eles eram galileus. Eles não tinham estudos para falar em outras línguas, eles não conheciam outras línguas. Mas aí eles começaram a falar e aquele povo começaram a entender, cada um que é no seu idioma, na sua linguagem. E com isso eles ficaram admirados. Por isso que aqui a Bíblia vai dizer que eles começaram a comentar com eles mesmos ali, fizeram uma pergunta para eles mesmos. Mas como podem esses homens, sendo galileus, eles falar a língua do nosso país, de origem nossa? Como isso pode acontecer? Versículo 9, a Bíblia diz: nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então nós vemos aqui, meus queridos, a Bíblia dando que uma origem aqui, falando tanto de pessoas que tinham ali de outras origens, de outros países, e falando que, olha, como nós, né, de países diferentes, estamos conseguindo ouvir na nossa própria língua as grandezas de Deus, as realizações a qual Deus fez. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a importância de nós estudarmos cada dia mais a palavra de Deus?
Eu não estou aqui, meus queridos, querendo afrontar o povo pentecostal, as igrejas pentecostal. Eu não estou aqui querendo aqui, meus queridos, afrontar as igrejas pentecostal, não. Mas que esse estudo aqui, ele vem abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos daquilo que realmente Deus ele tem para nossas vidas. Que nós vimos aqui um pedacinho que do início desse movimento pentecostal. E trazendo para os dias de hoje, nós estamos vendo como tem avançados. Mas, infelizmente, meus queridos, diante desse movimento, também tem crescido muitos falsos profetas. Infelizmente, através desse movimento, tem crescido muitos hereges, muitos movimentos, igual nós vemos nas igrejas, que se nós formos analisar através da palavra de Deus, não condiz com os movimentos que estão acontecendo dentro das igrejas. Não vem com isso, não condiz com essa situação. E é isso que nós temos que aprender através da palavra de Deus. Como disse aqui, eu não estou contra as igrejas pentecostais, contra os irmãos que congregam em igrejas pentecostais. Até porque, meus irmãos, eu também vim de uma igreja pentecostal. Eu saí recentemente de uma igreja pentecostal. Faz aí cerca de 4, 5 meses que hoje eu não faço mais parte desse movimento pentecostal. Mas eu já fiz parte. Basicamente aí, foram aí 12 anos nesse meio pentecostal. Eu vivi dentro do povo, dentro das igrejas pentecostais, meus queridos. E hoje Deus tem sim aberto os meus olhos e mostrado para mim muitas coisas que vêm acontecendo em meio a essas igrejas que não provém de Deus, que não convém de Deus, que não é base bíblica, que não está na palavra de Deus. Eu não estou aqui, meus irmãos, generalizando todas as igrejas. Estou falando de algumas igrejas que estão agindo dessa forma. Eu tenho muitos irmãos, muitos amigos nessas igrejas pentecostais, meus queridos. Eu creio, eu tenho certeza que são homens de Deus, sim. Que têm feito a obra de Deus, sim, com certeza. Eu considero eles, sim, como homem de Deus, como irmão em Cristo Jesus, como meu amigo. Mas tem situações dentro de algumas igrejas que já sai fora do contexto bíblico, que já não faz parte daquilo que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós estamos vendo aqui, meus queridos. E é isso que eu estou querendo trazer para você nesse vídeo. Que você possa realmente entender o que está sendo ensinado aqui nesse vídeo. Amém, meus irmãos? Algumas das principais diferenças entre a igreja pentecostal e a igreja tradicional, a igreja reformada, é que a pentecostal acredita que o dom de línguas é para qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, enquanto as igrejas tradicionais acreditam que o Espírito Santo capacita cada discípulo com pelo menos um dom que deve ser usado para a edificação da igreja. E realmente, se falar em outras línguas, como ocorreu no dia de Pentecostes, é um dom do Espírito Santo, com certeza, nem todos vão falar em outras línguas, mas isso não significa que elas não sejam cheias do Espírito Santo, que elas não sejam batizadas no Espírito Santo, como muitos relatam. Meus queridos, eu não estou aqui para falar mal de igreja, para falar mal das igrejas pentecostais, mas estou aqui trazendo esse estudo para quê? Para que o povo possa despertar através da palavra de Deus. Por quê? Porque tem igrejas pentecostais, meus queridos, que elas acham que a pessoa só é batizada no Espírito Santo quando eles falam em línguas estranhas. Eles acreditam somente dessa forma,
que a pessoa só pode ser batizada no Espírito Santo se ela falar em outras línguas, em línguas estranhas. Agora, eu pergunto para você, se falar em outras línguas é um dom espiritual, qual a necessidade de eu falar em outras línguas para poder ser batizado com o Espírito Santo? Não há outra necessidade. Não existe, meus queridos. Diante da palavra de Deus, isso não existe. Isso é coisa do homem, é coisa do ministério, da igreja pentecostal. Tem igreja pentecostal, meu querido, que se você não falar em línguas estranhas, que é a forma que eles consideram que você é batizado com o Espírito Santo, eles não vão te levantar para fazer a obra de Deus, eles não vão deixar você, levantar você para ser diácono da igreja. Se você falar de fazer a obra de Deus, eles vão querer interromper você, não vão permitir que você venha fazer, por quê? Porque você não fala em língua, porque você, né, no conhecimento deles, você não é batizado com o Espírito Santo, e aí você fica preso, sem fazer aquilo a qual Deus, Ele proporcionou para você fazer. Então, o que nós vamos entender verdadeiramente o significado de ser batizado no Espírito Santo e o significado de falar em outras línguas. E sem contar, meus queridos, que diante da palavra de Deus, quando ela refere em falar em outras línguas, ela está falando em outros idiomas, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Então nós temos, meus queridos, que entender isso, para que nós possamos realmente, né, fazer o querer e a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Aqui, meus queridos, vamos aqui um pouquinho abaixo. Realmente, se falar em outras línguas, como ocorreu no dia do Pentecoste, é um dom do Espírito Santo. Com certeza, nem todos vão falar em outras línguas, mas isso não significa que elas não sejam cheias do Espírito Santo ou batizadas com o Espírito Santo. As igrejas tradicionais, neo-reformadas, elas acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece juntamente com a conversão e o batismo nas águas. Agora, os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo e a conversão ou o batismo nas águas são acontecimentos distintos que podem não acontecer em simultâneo, havendo sempre a manifestação pelo o dom de línguas. Porém, se falar em outras línguas é um dom do Espírito Santo, para eu ser batizado ou ser cheio do Espírito Santo, não se faz necessário que eu venha falar em outras línguas. Então aqui, meus queridos, reprisando aqui muito referente a esse dom do Espírito Santo, para que você possa entender. Entendeu? Que nós vimos aqui o quê? Que as igrejas tradicionais, elas acreditam que o batismo do Espírito Santo, ela já ocorre através do quê? Da conversão da pessoa e através do batismo nas águas. Através daquele momento ali, ela já está sendo batizada no Espírito Santo. Aí, meus queridos, posteriormente, sim, ela pode receber esse dom, que é falar em outras línguas, como ela pode receber o dom de curar, o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, o dom de maravilhas, que são os 9 dons do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós vemos aqui, né, um pouquinho referente o quê? A esse movimento pentecostal, no que eles realmente acreditam, de que forma eles acreditam referente a esse movimento. Por quê? Porque para a igreja pentecostal, como nós vimos aqui, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo, eles não precisam ser distintos, né, na conversão ou no batismo das águas. Né, como vem falando aqui, que eles acreditam o quê? Que o batismo do Espírito Santo realmente é quando a pessoa começa a falar em outras línguas. A partir daquele momento ali, eles começam a acreditar
que as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Meus queridos, eu conheço pessoas que são sim batizadas no Espírito Santo, porém, elas não falam em outras línguas. E quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para de repente, não, você não fala em línguas, então você não é batizado com o Espírito Santo, então você não pode ter um cargo dentro da igreja, você não pode ser um diácono, você não pode ser um presbítero, você não pode ser um evangelista, você não pode fazer uma obra missionária. Quem sou eu, meus queridos, para impedir a pessoa a fazer a obra de Deus? E quem sou eu para distinguir se foi ou não foi batizado no Espírito Santo? Diferenciar isso somente em questão de falar em outras línguas, sendo que isso é um dom do Espírito Santo. Sendo que, diante da palavra de Deus, nós vamos ver que falar em outras línguas se refere o quê? A falar em outros idiomas. Para quê? Para que pessoas possam entender o que está sendo pregado, entender as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Olha que interessante isso, meus irmãos. Olha como isso é bastante interessante para a nossa vida. Irmãos, aprendemos aqui que a questão de falar em outras línguas não consiste em nada com o batismo do Espírito Santo. Até porque falar em outras línguas é um dom do Espírito Santo. E ser batizado no Espírito é ser cheio do Espírito Santo. Sem contar que falar em outras línguas é falar outros idiomas, como a Bíblia nos relata em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Amém, meus queridos? Vocês puderam compreender e entender sobre o movimento pentecostal, referente à questão aqui de batismo no Espírito Santo, de dons do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que há uma diferença. Que isso não pode consistir uma coisa com a outra. Não pode generalizar uma coisa com outra. O dom com o batismo do Espírito Santo. É totalmente diferente diante da palavra de Deus. Diante daquilo que a palavra ela nos ensina e ela ministra ao nosso coração. Versículo de número 12 aqui, para encerrar, a Bíblia diz: e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizar Deus, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Então, meus queridos, nós vemos aqui, para encerrar esse estudo, que no versículo 12, Deus fala que todos estavam absolutamente confusos, perguntando o que estava acontecendo, o que era aquilo, que eles não estavam entendendo nada, que eles estavam conseguindo entender a pregação, cada um no seu idioma. Mas esses homens, sendo galileus e da forma que estava acontecendo, eles estavam confusos, não estavam entendendo nada. E diante disso, aqui nós vamos ver que alguns aproveitaram essa oportunidade e começaram a ridicularizar a Deus, falando que aquilo estava acontecendo tudo aquilo lá, porque eles estavam cheios de vinho, porque eles estavam embriagados. E nós vamos aqui um pouquinho mais para baixo, que então Pedro ele começa a ministrar sobre aquele povo ali, ele começa a ministrar para aquela multidão e explicar que aquilo que estava acontecendo era o que? Era o poder de Deus, era o Espírito Santo de Deus que estava sobre aquele lugar, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos discípulos. Por isso que estava acontecendo todo aquele movimento, que aqueles homens não estavam embriagados, como muitos ali estavam falando, mas sim estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que poderoso, meus queridos, que maravilha, como é bom nós aprendermos cada dia mais da palavra de Deus e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui nesse estudo, meus queridos? Que para nós sermos batizados no Espírito Santo de Deus, sermos cheios
do Espírito Santo de Deus, não precisa nós fazer parte de cultos pentecostais, como acontece por aí. Não é necessário nós fazermos parte de movimentos, né, como acontece nesses cultos. Inclusive, como já foi falado aqui, muitos movimentos, né, que vem acontecendo, nós vemos que não é baseado na Bíblia, não tem base bíblica. Então isso não é preciso, não se faz necessário. Então, meus queridos, esse é o estudo a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, desse estudo, que vocês possam realmente ter aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus. E não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Amém?